né, Sim. não temos como. Iniciamos falando, certo. Iniciamos falando, então, da sensação, né, do conceito que traz a sensação, que é o que está no corpo, o arrepio, o frio nos pés, o tremor, e trouxemos o conceito também da emoção para que aprendamos, enfim, a fazer essa diferenciação. Esses conceitos estão engendrados naquilo que estudou o neurocientista Antônio Damasio, né? E a emoção é o orquestramento de todas essas sensações que vão se somando ao corpo e vão trazendo informações para que o corpo altere a sua homeostase, né, e passe a produzir hormônios que vão corresponder ao que essa emoção está informando no corpo, né? Logo em seguida, eu falei sobre o conceito do sentimento. O sentimento, diferente da emoção, que está nesse campo instintual, que vem dessa necessidade aqui básica no tronco encefálico, que a gente não controla a sensação do corpo, se vai arrepiar ou não, a gente não controla o orquestramento interno do corpo, com essas várias sensações se somando, né? Mas a gente consegue, então, acionar o nosso córtex, né? A nossa parte de cima, para tentar nomear, interpretar, compreender o que tudo isso que está se passando no nosso corpo pode vir a significar. E aí nós chegamos em 6 emoções primárias. Por que elas são primárias? Porque elas estão em todos os mamíferos, elas são universais, então não tem cultura, não tem país. Uma pessoa lá na China, né, uma pessoa lá na Rússia, uma pessoa aqui no Brasil, ela tem o que a gente chama dentro dos estudos de trauma, né, a propriocepção, ela tem toda essa condição interna universalizada, inclusive em outros mamíferos não humanos. Então, essas 6 emoções primárias, elas fazem parte dessa construção instintual do mamífero. E elas são raiva, alegria, tristeza, medo, nojo e surpresa. Recentemente, nós vimos no filme Divertidamente essas emoções ali bailando. Eles não colocaram a surpresa como uma personagem no Divertidamente 1, né? Alguns neurocientistas consideram as 5 que vieram no filme, outros, como o Damasio, que fizeram testes mais aprofundados, mantêm lá esse susto, né? Essa surpresa. E nós consideramos aqui as 6, né, primárias, uma vez que você vê que qualquer mamífero toma um susto. Um cachorro, um gato, um rato, né? E ela também é uma emoção primária. A emoção secundária, ela é dos humanos, diferente das primárias, das emoções primárias. A emoção secundária, ela requer uma complexidade, uma mistura, matizes das emoções primárias, né, que vão gerar emoções mais complexas, como culpa. Um cachorro não sente culpa, né? Vergonha, um gato não sente vergonha. Ansiedade. Então, essas são as emoções secundárias, elas são estritamente humanas, e são emoções mais complexas, que envolvem a parte de cima do nosso encéfalo, que é o córtex cerebral, que nós humanos temos, diferente de todos os outros seres vivos mapeados até hoje, né? Nós temos aí uma mielinização e uma complexidade de sinapses que é só humana, né? E aí eu dizia também que escolhemos, dentre as 6 emoções, uma em específico para falarmos hoje, que é a raiva, que é essa emoção que muitas vezes na sociedade é vista como uma emoção não desejada, não permitida, uma emoção que é julgada, né, muitas vezes, como se ela fosse ruim, mas quem estuda neurociência sabe que não existe emoção boa nem ruim, e só existem emoções humanas, e que essas emoções humanas informam o estado do corpo, trazem uma informação, são bússolas que vão mostrar a direção para onde o corpo está indo, na hora que ele se relaciona com o que está acontecendo no contexto interno ou externo daquela pessoa, né? E a raiva, ela é vista, quando a gente fala de raiva, a primeira coisa que vem na cabeça da gente é a violência
a violência, é o gritar, é o bater, é o espernear, né? São agitações exteriorizantes, normalmente agudas, e esse é a primeira noção de raiva que a gente vai tendo. Mas a raiva não se comporta só assim, né? A raiva não é só isso. E existe também o que a gente chama da agressividade passiva, e existe também o que a gente chama de agressividade saudável. Muitas vezes, numa constelação, e a professora Elza vai falar sobre isso, a gente vê o cliente acessando uma raiva, ou a gente vê um representante que está representando o cliente, ou um membro do sistema familiar do cliente, trazendo no corpo uma raiva. Muitas vezes o cliente nem reconhece aquela raiva como sendo daquele contexto, né? E aí a Elza vai trazer isso com mais profundidade. Mas a raiva ela está na nossa convivência, né? Ela está no nosso ser, no nosso instintual, não tem como fugir dela, não dá para excluir. Aliás, seria terrível excluir, né? Estamos hoje aqui vivos porque podemos nos defender. A raiva vem para nos defender. Sani, para que serve a raiva? Né? A raiva ativa o nosso trecho simpático do nervo vago, ela nos coloca num modo ativo, ela produz cortisol, mas ela produz em maior quantidade adrenalina e noradrenalina, nos coloca em posição de luta ou de fuga. Então, a gente, num acesso de raiva, a gente normalmente tem como sensação aumento da pupila, a gente tem aceleração da respiração, a gente tem aceleração do coração, a gente tem uma irrigação sanguínea nos pés e nas mãos, nos braços. Para quê? Para nos colocar em movimento ou de luta ou de fuga. Então, é uma inteligência muito sofisticada do nosso corpo, que a gente não pode tratá-la da maneira comum, né? Não devemos tratá-la da maneira como ela tem sido tratada, inclusive na escola, né? Inclusive com as crianças, com os adolescentes, com os adultos. E perceber que existe a raiva que também implode. A raiva não só explode, existe a raiva que você reprime, e aí o que é que o Bert nos diz? Tudo aquilo que você repele, o que você reprime, você alimenta, né? Cresce dentro de você. Então, essa raiva que implode, ela vai se transformar num comportamento passivo-agressivo. Tem muita gente sorrindo, falando baixinho e sendo muito violento, né? Quando a gente diz assim, eu até coloquei lá no material que a gente preparou para vocês, vocês vão receber, frases, né, que exemplificam isso. Não quero ofender, mas... Ou, nossa, você é muito sensível. Eu estava só brincando, né? Ou, ai, que bom, finalmente você conseguiu fazer isso. Então, a gente vem com a ironia, a gente vem com os elogios disfarçados, e ali, naquelas entrelinhas, existe uma raiva que não está saindo de uma maneira explosiva, mas que está ali em conta-gotas, sendo colocado e que fere, machuca, tanto quanto o grito, né? E isso vai passando, a gente diz só que a pessoa é uma pessoa que tem brincadeiras de mau gosto, né? A gente vai ali deixando passar, e o grito a gente não tolera, não que tenha que tolerar, mas é que o que a gente precisa perceber é essa canalização aí. E, Sani, o que é uma agressividade saudável? É o que a gente ainda não aprendeu. É o que o Congresso quer trazer dentro das suas falas, né? É você aprender a se posicionar, colocando para o outro que aquelas são as suas bordas de convivência e que você não permite que elas sejam ultrapassadas. Quando é que a emoção raiva ela vem até nós? Normalmente em duas situações: ou diante de uma injustiça em que nós nos consideremos injustiçados, ou quando a gente
teve um dos nossos limites de convivência violados. Houve uma violação do nosso limite, daquilo que a gente entende como um limite de respeito, como um limite de empatia. Então, a pessoa ultrapassou, violou aquela borda. Então, isso gera em nós essa carga que vem, a raiva vem com essa carga muito ativa para a defesa. E como na infância e na adolescência, normalmente ela foi tolhida, a gente engole ela, né? Ou ela vem através de sintoma. Normalmente a raiva, ela afeta muito o fígado, é um dos órgãos que ela mais afeta, ou você fica ali no bruxismo, né, rangendo os dentes, apertando, que a raiva vem desse, o mamífero faz esse, né? E isso vai vir no corpo, de várias formas. Né? O que é importante? Você saber se posicionar. Sani, como é que eu me posiciono? Conseguindo dizer de um jeito firme, olha, esse é o meu limite, é só até aqui, daqui você não passe mais. Se você me desrespeitar novamente, eu vou precisar me afastar de você, mesmo gostando da sua amizade, ou mesmo gostando de você. Eu não admito que você fale isso. E aí você coloca o limite. Às vezes você precisa dizer, poxa, eu amo tanto você que eu preciso te avisar de que isso me machuca. E aí a gente está falando de uma agressividade saudável. A gente está falando de alguém que consegue perceber a situação que violou, né, os seus limites e que consegue informar ao outro. O que é que normalmente a gente faz? A gente acusa o outro. A gente vai para a violência. A gente diz coisas com o outro, julga o outro, né? Ou a gente se cala, porque o comportamento passivo-agressivo é você também dar aquele gelo. É você fazer o silêncio e depois ficar com aquelas caras e bocas de reprovação. Então, a pessoa que está no agressivo saudável, ela consegue se posicionar. Ela diz, olha, isso aqui me machucou. Da próxima vez eu não vou admitir, eu vou me afastar. E aí você tem essa calibragem. Sani, é fácil? Poderia ser, se desde a infância fôssemos ensinados a falar sobre o que sentimos. Mas passa a não ser tão fácil, apesar de ser simples, porque nós não estamos com isso automatizado. Né? Normalmente a gente vai para a raiva que exterioriza ali, ou a gente implode no sintoma ou no comportamento passivo-agressivo. E é isso que a gente vê nas constelações. Pronto, professor, eu tentei ser o mais rápido que eu pude. Não, se tiver ainda alguma coisa para completar, estamos bem, estamos aí um tempo, sim, não é? Tá tudo bem, deu certo aqui. Tá bom. Então, Sani, reforçando, né, para todos eles que estejam aí conosco, o quanto que nós preparamos com cuidado toda essa parte, né? E sei que você também preparou um material didático, né? Você preparou slides com tanto carinho, com tanta... Nossa, ficaram bons, né? Tão precisos e feito assim com tanta metodologia, né? Como toda professora gosta, né? E que também você, como consteladora, não é? Como terapeuta, sabe, da importância do que nós estamos entregando para eles, né? E o quanto que isso nos absorve no nosso trabalho enquanto consteladores. Então, eu quero me dirigir a todos que estejam aí conosco e que lidam com pessoas, e nós, né, particularmente enquanto consteladores, nós podemos estar lidando com isso toda vez que nós temos grupo ou mesmo num atendimento individual. Mas também podemos aqui extrapolar um pouco, trazendo algumas práticas, algumas experiências, que as pessoas também podem identificar que às vezes pode acontecer numa relação em casa, com o irmão, com a mãe, com o pai, ou no próprio trabalho, que às vezes, não é?
está lá numa reunião, tem uma apresentação, tem a questão do bater metas ou não, como é que é essa reunião aí com esses supervisores, não é? Enfim. Então, o que vamos trazer aqui, estamos trazendo, é que possa ser absorvido de uma forma muito maravilhosa e saber que eles já estão tendo aqui um pouco, uma noção mais detalhada daquilo que nós pretendemos, porque é pretensão sim, e é pretensão de postura, e de saber aquilo que nós queremos entregar nos 3 dias do Congresso com excelentes palestrantes, não é? E por que chamo de excelentes, né? Porque eles têm a prática, né? Eles têm a gramática com a prática, e a prática sem a gramática, ela fica pensa. Mas uma prática onde tem uma gramática, onde tem uma teoria vivenciada, é o que eles podem estar vendo aqui nas nossas falas, né? Você, quando trouxe, você traz daquilo que você vivencia todos os dias. E é chegada a hora, né, Sani, de nós podermos trazer os sentimentos, e dentro deles, talvez, o que mais a gente se viu às voltas com esconder esse sentimento, que é a raiva, e por isso que o escolhemos, né, porque, de fato, precisamos desmistificar, e que você trouxe muito bem, que não existe raiva boa ou ruim. A raiva e ela vai provocar em nós sentimentos muito potentes e intensos, e também vai produzir em nós sensações que podemos carregar por muitos anos. E os gatilhos estão aí, a gente ouve, bastou ouvir a palavra-chave, nós já vamos para as sensações, e o nosso corpo fica totalmente retesado, entra num conflito, não é? Faço o que agora? E trazendo então para nós, os consteladores e terapeutas, eu quero já, num primeiro ponto, já dizer, né? Somos nós, os consteladores, que temos a responsabilidade, e é uma responsabilidade empática, né? Com muita empatia, de sustentar o campo com as constelações. Então, esse já é um propósito dentro dessa fala, de dizer o quanto que nós precisamos estarmos mesmo, né, bem afinados com as nossas emoções, né? Porque muitas vezes eu posso ir para a constelação, eu vou com medo, como constelador, eu vou com medo daquilo que vai vir para mim, com o cliente. Então, é sempre assim, eu sempre digo, né? Onde eu estou enquanto constelador? Onde que eu estou? Eu estou nos sentimentos, eu fico na sensação de uma possibilidade do que pode acontecer com aquele tema daquele cliente. Então, se eu estiver, né, muito seguro, e é tão maravilhoso, Sani, trazer isso para os consteladores, buscarem estar numa proteção consigo mesmo. Se sentirem seguros significa identificar qual emoção que me leva para as constelações. Porque essa segurança me põe numa emoção de dizer, não é? Eu estou aqui, eu estou feliz por estar ali, porque a alegria vai trazer esse conforto, né? Mas também é verdade que muitas vezes nós, enquanto consteladores, nós estamos um pouco aflitos, estamos com medo, são tantas emoções que nós podemos misturar, e podemos até pegar um rabinho, né, lá com as secundárias, e de repente nós percebemos que ficamos ali numa apreensão de quando aquele cliente chega, ele se senta, e ele começa a dizer, mal ele começou a dizer, você já não ouve mais, que você percebe que já tem um choro para dentro, já tem uma mão trêmula. Eu tenho o hábito, quando isso acontece, eu procuro ver como é que está o corpo do cliente, às vezes a perna está batendo, tem um medo ali, é um medo eminente, ele está apavorado, né? A importância do constelador usar bastante a respiração, e essa é uma prática minha,
use a própria respiração, respira, sem pressa, porque a respiração, Sânia, ela vai regular para o terapeuta. E ele vai ter tempo também de se autorregular, porque ele sabe que o que está ali é uma caixinha de surpresa. A próxima investida dele, né, que pode ser um silêncio que comunica, um silêncio que põe a mão e diz, respira. A própria respiração do constelador com o cliente que está apavorado vai ajudar que esse cliente confie, então, não tenha pressa, não tenha a ansiedade, né? Então, se o terapeuta ele tiver desregulado, não é? Ele pode, inclusive, transferir para o cliente dele que o cliente não esteja pronto. Eu ouço muito isso, eu vejo isso nas mentorias, né, que a gente oferece, a pessoa diz, professora, mas eu percebi que ele não estava pronto, né? Então, assim, eu fiz a respiração e eu estou autorregulada, eu estou consciente, eu peço que o grupo também, olha, vamos respirar todos juntos, vamos aguardar um pouco, e aí eu vou checando com o meu corpo, aquele corpo que está do meu lado, desesperado, porque ele vai contar coisas, né? É tão interessante que o constelador, nessa responsabilidade de manter, de sustentar o campo regulado. Então, todos os participantes, sistemas no online, então eu compreendo alguns que ficam ansiosos. Eu também, no início, também fiquei, mas eu aprendi que meu corpo era minha bússola. E você usou bastante essa palavra, né? Eu respirava e disse, o que é que acontece aqui? Mas para eu poder ler o meu cliente, eu preciso estar autorregulada. Eu preciso ter consciência de que está tudo bem, é só uma questão de respirar, e aí vem a minha conduta dentro de uma empatia, né? De eu olhar, de eu perceber. Se estiver por demais, Sani, isso eu já fiz, se eu tenho mais constelações, eu posso constatar que aquela pessoa talvez possa voltar para a cadeira, toma uma água, e aí ela vem e fala, e agora, está melhor? Sim, está melhor. Mas eu já fiz, assim, processos de catarse a partir de 3 minutos que a pessoa sentou, essa pessoa se jogou no chão, ela foi de joelhos, ela escorregou, e ela iniciou o processo de um choro compulsivo e eu acompanhei, né? A importância do acompanhar, viu, queridos que estejam aí conosco, sem pressa, mas acompanhar. O acompanhar significa dar tempo para o cliente, ele perceber que ele não tem ninguém julgando, apressando, e essa pessoa começou a bater, e eu botei uma almofada embaixo das mãos dela, e aí eu peguei alguém para representá-la, ela batia devagarinho e a representante pôde pôr um pouco mais de intensidade e ela foi respirando e eu junto, tá tudo bem, você está no lugar seguro. Este é um momento que a constelação, ela não está acontecendo dentro do tema que ele vai trazer, mas há uma preparação para regular aquele cliente, para ele ter condições dele ver a constelação dele. Mas é sem violência, mas é com intensidade. E aqui eu utilizo os 3 P's, né? Que é a proteção, né? A permissão e a potência. São os 3 P's do terapeuta. Então, eu dou permissão. O representante, às vezes, Sani, dependendo conforme está, às vezes eu pego mais do que uma pessoa, porque eu vou utilizar aquele tempo para que haja essa catarse e que ele possa, né? Não é muito raro a representante vomitar. Não é muito raro ter um embrulho no estômago e a gente socorrer com papel e o baldinho, né? Às vezes não dá nem tempo, né? E o estômago todo embrulhado. Mas é tão maravilhoso, né, Sani? Porque a postura do constelador, numa calma de cuidado, mas num alerta. Sim. É paradoxal mesmo. Você transita nessa emoção que te regula, mas você está alerta porque ali você não sabe de fato o que vem, não é? E a gente vai medindo, vai sentindo, é um termômetro. Então, Sim. eu costumo pôr uma pessoa para ajudar,
Porque a pessoa que vai representar e vai fazer a catarse, ela me dá as sensações, o que está acontecendo e como é que está. E não é muito raro, né, Sani, que o cliente, ele vá se soltando, às vezes ele vai mais para baixo um pouco, porque normalmente vem uma vergonha. Sim. Agora, se eu dou a proteção, né, que são os 3P, eu dou a proteção e eu dou a permissão, aquele representante vai fazer e esse cliente ele fica um pouco preservado. Mas vamos imaginar, não é? Que eu não saiba lidar com aquilo. Chega para mim e eu faço o quê aqui? Então, a importância de perceber-se onde eu estou naquele momento. Porque, às vezes, quem não está dando conta sou eu como terapeuta. Eu não aprendi, eu nunca passei por isso, nunca Me fizeram uma assusta. catarse. Oi? Me assusta. Me assusto, fico surpresa, eu não pensei, jamais eu tive isso, e isso tem vindo muito, porque à medida que nós também estamos mais prontos para falarmos sobre emoção, mais pronto para falarmos sobre autorregulação, então os clientes também, eles vêm e eles vão encontrar um ambiente que pode ser favorável para isso, né? Então, essa prática, né, de que nós precisamos levar o cliente para a segurança, não é? Então, não adianta eu dizer, você não está pronto. Também identificar se eu não estou pronto. E tem outras tantas práticas, né, Sani? Por exemplo, eu só quero fechar aqui, já passo para ti, assim, o quanto que depois a gente percebe, o representante, ele se ergue, eu consigo trazer o constelado para a cadeira, a carne dele já não treme tanto, eu nesta hora, Sani, eu empresto a minha mão mesmo, porque a minha mão, ela vai me ajudar a perceber o corpo dele soltando, e eu sempre estou acompanhando com a respiração. A minha atenção é todinha no corpo, e pouquíssima fala, e aquilo que eu falo sempre assim, tranquilo. A gente não deve usar o não nunca, né, nesse momento, né? Não se preocupe, não. É sempre no positivo, sempre acompanhando. Mas você ia dizer algo, Sani? Eu ia comentar contigo. Já aconteceu comigo numa constelação, com certeza aconteceu com você, né? Que você já tem muito mais tempo aí do que eu. Numa constelação, o cliente está ali sentado e aí ele está dissociado. Às vezes ele vai para esse lugar assim, não é comigo, eu estou aqui, mas eu não estou. Aí o representante dele entra com a raiva, os punhos fechados, e o cliente aqui do lado ele diz assim: não, mas esse aí não sou eu, não. É, eu acho que não confere, ele diz, não é? Ele diz, eu acho que não confere. E como que eu lido com isso, né? Confiar na minha leitura de campo, naquilo que eu percebo. E sabe, Sani, eu checo sempre no meu corpo. Eu me levanto, eu percebo o que tem lá, eu escuto mesmo, né? Eu leio tudo, mas esse escutar com o meu sensorial, não é? E muitas vezes a gente pergunta, podemos perguntar para o constelado, para o representante, porque isso pode trazer um sinal um pouco diferente para ele prestar atenção. Por exemplo, numa constelação onde a moça, ela vinha, né, assim, porque tem essa coisa de entregar para o constelador, né, você agora é a minha salvação. Então, muitas vezes, né, Sana, quando a gente percebe também uma certa indiferença, que tem lá uma emoção junto com tudo isso, né? Uma indiferença, a indiferença ela pode levar você, a pessoa pode ter um riso nervoso, ela não está rindo de você, pelo contrário, ela está desesperada, ela já viu que o representante dela já está trazendo alguma coisa, a representante, né? Eu já vi, por exemplo, alguém ficar assim, embasbacado, porque pede o representante e vem um homem para representar. Eu já tive várias vezes isso. E tudo é sinal dentro do campo. Tudo é movimento para você fazer leitura, não é? E, de fato, estava lá, né, escancarado do que se tratava, né? E eu disse, tem algo que você não quer me falar, mas não precisa mais, porque a sua representante já nos contou, né? Então, Sânia, assim, a importância de nós irmos
percebendo qual é a emoção que chegou para nós tratarmos. E vale aqui dizer, né, Sani, que os temas que as pessoas trazem sempre vêm com muita dor. Sim. É óbvio que nós precisamos ter isto sério, né, muito sério em nós, de saber que a pessoa, meu Deus, eu quis fazer com pessoas, porque sempre fiz com bonecos, agora eu quero com pessoas, às vezes assistiu a constelação anterior, viu aquilo tudo, às vezes traz uma ideia de que a constelação ela vai só para a direita, e de repente a constelação dela vai para a esquerda, para a direita, e ainda faz uns rodopios no centro, não é? Quando ela percebe, ela tem 6, 7, 8 núcleos, 8 desenhos acontecendo da constelação dela, e ela lá na cadeira. Então, qual é a minha postura, né? O que eu faço? É me manter centrado o tempo todo. Por isso a importância de saber qual é a emoção que eu entro para uma constelação, onde eu estou como constelador, né? Eu também preciso dos 3 P's para mim, né? Eu também estou protegido naquilo que eu sei o que eu tenho que fazer, eu também me dou permissão para vivenciar momentos intensos dentro do campo, né? E quando, por exemplo, numa constelação, os intensos nós estamos falando, precisa pôr a catarse, vai vomitar, vai cuspir, aqui, ó, tá trincando, né, o dente, a menina até falou, nossa, eu fiquei com dor na mandíbula por um dia, né, porque tamanha era a dor, né, que havia ali. E quando vamos lidar com abuso no campo, com abusos no campo, né, que vem à tona, o segredo se revelou e lá tem um abuso. E quando você tem, então, o cliente paralisado, o cliente paralisou. Ele não vai nem para lá e nem para cá, e aí às vezes você fica mesmo na informação que você teve até aquela hora, porque quem é que forma o campo? Quem nos dá tudo? Onde é que estão as memórias? Onde estão as informações? No constelado, no sistema dele, que é outra coisa também que a gente precisa, enquanto constelador, saber, né? Como que eu lido com isso? Como que eu preparo para que essas informações cheguem até mim? E é claro que muitas vezes o cliente, ele não sabe o que tem lá, mas ele abre, ele libera, ele confia, ele tem proteção, ele tem permissão, ele confia, ele abre. E quando ele abre, os representantes, eles fazem a conexão e vão trazer tudo, né? E muitas vezes o cliente, ele está quase petrificado na cadeira, mas o representante dele está mostrando tudo, às vezes movimentos mais densos, movimentos mais parados, e aí como que a gente faz, né? De novo, senhores consteladores, respirem, respirem muito, muito. Será que nós vamos ter tempo para alguma pergunta, Sani? Seria interessante, né? Respirem muito, fiquem centrados, e vocês vão poder fazer a leitura do que eu preciso trazer, se eu preciso colocar mais uma pessoa, se eu preciso, então, ajudar que esse constelado diga uma frase, que às vezes basta uma frase do constelado, o campo todinho se reorganiza, porque o som vem com uma frase de efeito, né? Então, se eu me apavoro na cadeira, se eu digo agora, faço o quê? Acabou, ó, tá petrificado, meu Deus, o que que eu vou fazer? Onde que nós vamos nos conectar, Sandro? Se eu sair dessa autorregulação, eu vou me conectar no desespero do cliente. E aí a gente, na dor dele, que você trouxe a palavra, oi, que bom. É porque sempre é uma dor, né, Sani? Quem vem para a constelação, ele vem para trabalhar algo que incomoda, algo que ele não entende, algo que ele não compreende. A importância do constelador, né? Ele estar centrado e ter segurança. Se o constelador tiver com medo, precisa trabalhar esse medo. Arrumar alguém que olhe para ele numa constelação. De onde vem esse medo? Porque às vezes o constelador também está lá, enroscado em alguma fala, ou da mãe, ou da escola, ou da babá, ou alguém, tem lá algo que precisa ser olhado, né? Então,
o quanto é importante nós estarmos preparados para termos posturas que ajudem a constelação a evoluir, para a gente não fazer retraumas, senão nós vamos traumatizar. E que se a gente disser para o cliente, você não está pronto, e ele talvez talvez ele já esteja ali pela segunda vez tentando olhar isso, né? Então, sempre se perguntar, ele não está pronto ou sou eu, o constelador, que não estou pronto para isso que ele traz, não é? E sempre são possibilidades, né, Sani? Então, respirar, o corpo vai comunicar, catarse não é para ser violento, ninguém precisa se machucar em catarse, pelo contrário, tem veemência sim, potencializar também, precisamos aprender a potencializar, porque às vezes falta o último grito, né? E falta o último grito, está engasgado, falta o último grito. E às vezes, se nós estivermos assim preocupados com a plateia, o que estão pensando, nós vamos deslocar a nossa atenção e nós não vamos ser capazes de... Então, o que eu faço? Centramento, respiração e aprender também a lidar com as emoções. Aprender. A gente pode modelar como é que faz, não é? Mas é sempre com muita empatia, mas também com muita firmeza, né, Sani? Para a gente até verificar até onde a gente pode ir com aquilo, porque uma catarse, ela tem um tempo, não é uma coisa que fica não sei quanto tempo, de jeito nenhum, né? A paralisação também do campo, você tenta algumas intervenções de fala, agora, se você percebe que até aquele momento foi o que o constelado deu conta, a gente humildemente se recolhe, volta para o lugar e está posto, né? Então, eu sei que é trabalhoso, eu sei que às vezes dá um pouco de ansiedade, se fez direito, se não fez, isso também é natural que aconteça, mas saber que essas implosões, que pode virar explosões na constelação, ou explosões que elas podem ultrapassar um pouco aquilo que a gente, às vezes, está acostumado a ver, mas para isso é centramento, respiração e uma autorregulagem do constelador, né? Não sei se até aqui está todo mundo entendendo, não é? Mas esse sentir-se e sentir o próprio corpo é uma das, para mim, né? É uma E das essa chave, atitudes. né, Eva? Você É, trouxe a chave de você estar regulado, né? é, Porque é a sua regulação que vai ajudar você a corregular o cliente. é isso mesmo. Ele vai É encontrar a assim. regulação dele através da sua regulação. Por isso que essa respiração que você citou é tão importante, né? E É, é importante também que a gente aprenda a lidar com isso e trazer isso aqui é muito importante, porque o que é que eu percebo, Elza? Quando o cliente vai no chão, que ele chora, que ele bate, as pessoas tendem a se assombrar demais na constelação, né? E esse é um movimento natural do corpo, é uma descarga emocional daquilo que estava reprimido, do conteúdo reprimido que estava lá no inconsciente. Então, a gente precisa tratar isso com um pouco mais de calma, né? E é importante que o constelador saiba manejar isso, é, né? Os outros representantes, que às vezes também ficam um tanto tensos, perdido. É, perdidos, né? Nessa hora, essa postura do constelador que vai acalmar tudo isso, vai dizer, não, está tudo bem, eu estou aqui com ele vai descarregar e eu estou aqui. porque ele desregulou, né, Sani, para Uhum, poder trazer aquilo isso. que ele usou, por exemplo, o contelado ficou nessa emoção para sobrevivência, para Sim. sobreviver. Então, alguém que vem e pede para olhar para algo na constelação, eu preciso estar disponível para proteger aquele momento, ele vai ficar muito vulnerável, né? Então, nós, consteladores, permanecermos centrados e garantir, sabe? E garantir que ele vai se regular. É esperar o momento e conduzir, né? Então, a gente não precisa
Porque aquilo que estava inconsciente, né, Sânia, agora fica consciente. E como que eu faço? Eu me dou conta. Eu me dou conta. Então, esta parte, ela vai, inclusive, né, Sânia, ela vai trazer toda são outros movimentos que virão na constelação, porque o constelado, ele conseguiu ser atendido nesta necessidade dele. E nem sempre é no início, pode ser que uma catarse aconteça, né, do meio, isso já aconteceu comigo, né? O próprio renascimento, né, que muitas vezes a gente, não são todos os consteladores que conseguem dar conta disso, né? Então, Aquele exemplo vem, era de é, renascimento, aquele que eu é, falei, da moça que falou, nossa, mas eu não... E ela falou com os dentes fechados, assim, não, eu, eu não tenho essa raiva. porque nesse momento, né, que o constelador vai lidar com o constelado num trauma. E o que é o trauma, né, Sani? É uma carga emocional que está lá, que agora ele tem condição, por exemplo, né? Trazer aqui um exemplo muito importante, estava até me esquecendo. Quando nós conseguimos colocar o constelado como criança, para ele poder dizer para a mãe: você não me protegeu, você não fez nada, você nem estava lá, ou você permitiu que ele me abusasse. Como criança, a gente dá uns minutos que são minutos preciosos para essa criança que não conseguiu falar, que está ali. Então, esse adulto, ele é colocado como criança e a gente dá permissão para ele falar. Não vai ofender a mãe, aquilo ali não vai trazer nenhum problema, pelo contrário, vai solucionar os gatilhos que ele tem com essa mãe, de muitas vezes ser tirano, ser grosseiro, ser violento, não atender, querer castigar a mãe com um não, é essa criança que está sendo trabalhada. E qual é a postura do constelador, né? Ó, e eu friso, né? Agora, como criança, abaixe-se como criança, olhe para sua mãe, lembre-se, o que você gostaria de dizer agora para sua mãe? Essa é a proteção, porque eu ponho ele na criança, eu me mantenho perto para poder garantir que ele se sinta, que tem um adulto ali cuidando, no sentido de dar suporte, e aí, como criança, ele faz. Olha, Sani, é muito raro, depois que falou, falou, e a gente estimula porque para ser definitivo, para não precisar voltar para isso outra vez, e é tão maravilhoso quando chora, chora copiosamente, e às vezes quando se levanta, levanta, o rosto está diferente, o rosto, né, o jeito, a forma, o corpo está muito diferente. Então, aprender isso também. Quando que eu posso colocar o meu cliente para ele falar muitas coisas para a mãe ou para o pai, não é? Coloque ele no estado, na pequenez dele. Aí ele pode dizer, porque tem gente que acha que não, né? Tem que perdoar a mãe. Criança não tem regulagem suficiente para entender que vai perdoar a mãe, não é? Pode sentir dó, tal, mas no adulto vai ficar com desprezo, com raiva, muito ódio, se afasta e pode ser, inclusive, cruel com essa mãe. Mas quem está sendo cruel? É o adulto na dor da criança. Então, como que eu faço como constelador? Põe na criança, recupera esse momento, são minutos preciosos, não precisa ser muito tempo, não, né? E depois esse adulto vai estar muito melhor para trabalhar. Sânia, eu penso que se tivermos perguntas, podemos responder. Não sei se temos algo aí no chat, se a Dai pode dizer para nós se temos ou não. Se não, podemos aí para as considerações finais aí, eu não sei como é que vê o chat, se veio alguma coisa. Eu gostaria de ouvir pelo menos alguém escrevesse, né? Tem aqui, ó. Ah, Eu fiz uma constelação onde o cliente passou por uma catarse forte, vomitou muito com os passos em direção aos pais, mas após aquele momento houve uma leveza por parte do cliente depois. sim, é isso mesmo. Maravilha. Eu não consigo ver nada aqui de chat. A Juliana diz assim: Eliana, penso que estivemos seguros e conectados amorosamente, dando espaço para o cliente e conduzimos o rapport. Isso.
Empatia sistêmica. E aí, na empatia sistêmica, entra, como é que eu sempre falo, Sônia, que vocês dão risada, né? Paciência sistêmica. Nada de, Me oh, meu pergunta, Deus, pois não. tem uma pergunta. Como saber se ainda há cartazes, se ainda tem mais catarse? Como saber? Bom, a gente vai ter que observar mesmo e sentir, né, Sani? Que a Porque gente o nunca cliente, pode prever isso, prever. Mas se tem um incômodo, se está desconfortável, se ainda tem tem que perceber, né? a respiração muda porque vem um alívio. Quando a É, catarse acaba, o corpo, o jeito, na catarse, ele tinha uma respiração curta, exageradamente curta e curta. oxigenada, hiperventilada. Isso. Quando a catarse vai até o final, né, e é importante também dizer que nem sempre ela consegue ir até o final de uma primeira vez, isso também é importante que seja dito, né? Sim, sim. O constelador percebe que ela foi até o final quando essa respiração ela vai desacelerando gradativamente, e o corpo do cliente É. experimenta um solta, o músculo, a musculatura solta, um soltar no corpo. Agora, uma coisa também que eu faço, que posso aqui dizer para eles, quando eu percebo que eu posso até sugerir ao cliente, olha, caso venha choro, chore lá na sua casa. Se vier o choro, chora. Se ficar com vontade ainda, né, às vezes entra no banho, né, Sani? Aí aquela água, não é? E pode provocar ainda algum choro, alguma coisa, fale, dê o som. Eu sempre Deus. digo, falem alto, o que você está sentindo. Porque às vezes pode acontecer em casa e ele já sai orientado, né? Ele Tem não outra pergunta precisa aqui. engolir. É, tem outra pergunta importante, Elza. Ela está falando aqui, né? Que isso já aconteceu comigo uma vez, numa catarse extremamente intensa com um cliente online, no Sim, individual, com sim, boneco. sim, Aí sim. ela está perguntando, quando isso acontece no individual online, o que fazer? Bom, primeiramente, você pode falar também, né, Sani, eu me certifico de como que está o cliente lá. Eu já tive, por exemplo, uma catarse tão violenta como essa, e eu pude perguntar, e falei, você está sozinho em casa? Sozinha em Uhum, casa? sim, E aí também. eu precisei buscar ajuda para proteger, porque estava num escritório, era uma mesa com quina, não é? Não era um espaço grande onde eu pudesse pedir para ela se afastar, era um espaço muito pequeno, tinha uns arquivos, não era um ambiente onde ela pudesse ter liberdade, sabe, Sani, que ela não iria se machucar. Daí ela Sim, gritou pela mãe, a mãe veio, a mãe também já tinha constelado, né? Então a mãe não estranhou, e aí eu pedi que a mãe acolhesse, não é? E respirasse, 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 acalmou, mas esse caso especificamente a gente voltou na semana seguinte. sim. Eu já tive casos que foi assim, regulamos a respiração, tomou água, pôde se encostar no sofá, porque tinha o sofá, pôde ir para o sofá, respirou, respirou, eu fui acompanhando, e aí melhorou, demos um intervalo e continuamos, né? Mas também já parei constelação e fiz depois. Sim. Porque catarse às vezes a pessoa fica, você não está junto, e aí precisa cuidado, né? Sim. No meu caso, uma coisa que eu faço, pode ser uma dica, né? Eu tenho um checklist antes de toda a constelação online, né? Ah, Que, sim. que Uhum. eu mando um quadro de avisos, assim, uma hora antes, ele recebe as cores da professora. É, mantenha Sim, a água, procure um lugar onde seja acolchoado, verifique a bateria do seu, verifique a internet, celular, verifique se o modem está próximo. Gente, eu boto tudo isso, viu? Boto mesmo. E assim, aconteceu com um senhor do Rio Grande do Sul, ele era bem senhor, ele entrou numa catarse muito grande, ele veio com uma queixa, né, com um filho de 3 anos. Esse é meu campo, né, o campo das questões de pais com filhos e o campo da educação. Tá? Acho que 80% dos meus atendimentos estão relacionados sempre a isso. E esse pai tinha essa queixa que essa criança
eu nunca esqueço dele dizer, esse menino respira o meu oxigênio. Aí eu perguntei, qual a idade dele, pai? 3 anos. Eu disse, é mesmo? Como ele faz isso, né? E aí ele veio falando e tal, e dentro da constelação com bonecos, eu vi ali que ele perdeu o pai com 1 ano, ele estava querendo seguir o pai na morte, e aí eu perguntei, o senhor já sentiu vontade de morrer? E aí ele desconversou, é porque essa constelação é para o meu filho, a senhora só está falando de mim. Aí teve uma hora que, depois de um tempo, eu disse, olha, eu vou ser mais clara e objetiva. O senhor já tentou suicídio? Aí houve aquele silêncio. Ele olhou para mim e disse, como a senhora sabe? Aí eu disse, está aqui, está posto aqui. Aí ele entrou na catarse. Uma catarse profunda mesmo. Ele chorou muito, né? E aí eu perguntei, tem alguém em casa? E aí eu fui acompanhando com a respiração, porque isso é importante, o constelador também saber manejar catarse, né? Sim, maneja tudo, né? Maneja. Aí conexão de olho, eu vinha trazendo ele para o cognitivo, o que o senhor está sentindo agora? Veja, agora o senhor acabou de abaixar a cabeça, o senhor levantou, e aí eu ia trazendo todo o tempo o córtex dele, né? Coloco ele para respirar em concha, é muito importante que ele inspire, ele vai inalando gás carbônico, né? Aí depois faz a respiração do vago ventral e aí ele volta, né? Mas tudo isso é conhecimento para o constelador, né? Todas essas respirações e essa forma de manejar o cliente. Sim. Muito bom, né? Quando os consteladores, eles têm nas suas formações, eles podem ter oportunidade, né, de às vezes ter um colega que vai constelar e o facilitador pode mostrar, né, como que faz a catarse, como que você potencializa, né? Porque tem um protocolo, né, para a gente fazer a catarse vir e colocar para fora tudo, né? Mas, enfim, né, Sani, eu sinto que vencer a insegurança e o medo de lidar com inseguranças e medos, né, porque se estamos inseguros, vamos buscar segurança, e para isso é nos trabalharmos, né, o que ainda me põe no medo de lidar com isso, né, porque manejo de trauma é necessário, conhecimento mesmo, é necessário aprender a respiração, é necessário aprender o tempo da respiração, sabe, nós podemos criar um protocolo de segurança para a gente enquanto constelador, e cada vez mais, né, Sani, cada vez mais nós temos as questões corporais se abrindo no campo, né? Às vezes um choro silencioso, profundo, 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 né? Eu me lembro que tive isso, eu pus a mão assim, dobrei a cabeça da pessoa no meu ombro, porque também é o seguinte, viu, queridos? A Jung fala isso, né? Podemos ter todas as técnicas, podemos saber tudo, 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 tudo. Mas diante Mas de humano... se eu estiver no meu humano, eu saberei conduzir com muita humanidade aquilo, com muita humildade, mas o cliente vai perceber o interesse genuíno, o cliente vai perceber que está bem cuidado, e cada vez mais, né, Sânia, as constelações nos pedem postura de amor, de firmeza, muita responsabilidade, mas tudo isso temperado no afeto, né? O afeto, ele vai trazer muita segurança para o constelador. Não tenham medo de amar os seus clientes. Nunca tenham dó ou piedade, mas tenham amor. Permita que os seus olhos, sabe, na hora ali, na hora que está tudo, permita que ele perceba que você está dizendo para ele, eu estou aqui, né? O constelador precisa se revestir dessa, se apropriar, se validar nesse amor que contribui, nesse amor que faz o rapport, nesse amor que trabalha a ecologia, né? Nesse amor que deixa todos dizendo, nossa, quanto cuidado ele tem, quanto cuidado ele teve. Cada constelado, ele vai pedir
uma postura, cada constelado vai pedir algo, mas nós temos posturas de comportamentos centrais que devem nos acompanhar em todas as constelações. E confiar, né? Confiar que você tem possibilidade, validar-se, trabalhe mais um pouco, leia mais um cadinho, vai experimentando devagarinho. Quando você vê, você fala, nossa, porque sem esse amor, viu? Sem esse amor consciente, sem esse vínculo que a gente tem com o trabalho com as constelações, a gente vai fazer traumas. Mas se a gente tiver nesse amor eficiente, no sentido de ter consciência do que se trata, nós vamos fazer muitas transformações. Muito bem, Sânia, acho que já vamos para as nossas considerações finais aí. Sim. Isso. Vamos lembrá-lo, então? Oi, lembrá-los, né? Lembrá-los do nosso congresso 1, 2 e 3, o Inácio tão prontamente, né, colocou aí, nós ainda temos mais um bônus para todos vocês que vêm via IBCF, essa turma tão maravilhosa aí, não é? Eu, então, agradeço prontamente, aguardando vocês para nos procurarem. Faz favor, tem os links todos aí, o Inácio vai disponibilizar. E agradecer, Sani, por você ter me dito sim. Oi? Sim, ele disponibilizou já aqui no chat o link, viu? Eu não sei se o Inácio volta agora, como é que nós fazemos. Conta para nós aí. Oi, professora, boa noite. Não, o Inácio ele não retorna, vocês podem finalizar, tá? Tá, perfeito. Tá bom. Pode disponibilizar o material, Sani, para o pessoal do nosso grupo? Pode. Pessoal, a gente fez um arquivo, né, com algumas imagens e conceitos sobre a raiva, né, e vai ficar disponível para todos vocês que estão aqui conosco, que estão aí nos grupos do IBCF. O Congresso Internacional de Educação Socioemocional Sistêmica, como a professora Elza já disse, será nos dias 1, 2 e 3 de agosto, será em Curitiba presencial, mas tem transmissão online, ao vivo, onde você estiver com a internet, vai ficar gravado, você vai poder assistir depois, você vai ter acesso durante um ano à gravação do congresso, e todos vocês que estão aqui conosco, que são do IBCF, ou que têm algum curso na Inovare, vocês têm um valor diferenciado para a inscrição no congresso, um valor, né, especial, que diz da nossa parceria, né, da professora Elza Carvalho e minha, com o IBCF. Né? Então, vocês, dentro do link de pagamento, vocês têm lá alunos Inovare associados IBCF. Vocês clicam nesse trecho do link, que o preço para vocês é diferenciado. O link está aí, né? A Daiane colocou aí nos comentários. Venham mesmo, vai ser muito especial ter todos vocês aqui. E também nos sigam nas nossas redes, né? No canal lá da professora lá do YouTube, Elza Carvalho, Constelações Familiares. Nós estamos trazendo muitos assuntos na direção do Congresso. Então, me tragam também nessa alegria. Adiciona, bate o sininho que, nossa, vocês vão ter muito conteúdo aí nessa direção. E Instagram também, não é? E Sani Rios. Sani, vamos dar tchau para eles todos? Professora, só mais um recadinho, e quem tiver interesse no congresso, eu também posso enviar o link aqui também via WhatsApp, é só me chamar, tá? Que eu estou à disposição para ajudar aqui. Tá aí, ó, mais alguém para ajudar vocês a se inscreverem. Vai ser fantástico, viu, gente? Vai ser muito, muito bom. Vai ser memorável. Receber vocês em Curitiba, meu Deus. Vai ser maravilhoso. Gente, teremos Mariane Frank no congresso, teremos Cristina Florentino, teremos Ellen Vieira da Fonseca, teremos Renê, né? Renê Schubert, e teremos, claro, Elza Carvalho, evidentemente, e Sani Rios. E teremos Sandra, né, como a Sandra Zanetti, também como uma das mediadoras, e logo nós vamos falando aí
quem mais vai estar conosco. Então é isso, né, Sani? Um beijo para todos vocês, obrigado por terem ficado conosco, espero que tenhamos entregue aí algo que vocês possam utilizar. Beijo, queridos, e muito obrigada por estarem juntos. Tchau. Tchau, Daiane. Obrigado, querida. Tchau, boa noite, bom descanso. Boa noite. Obrigada, tchau. Tchau, tchau.